Olá, pessoal! Eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Vamos falar de volumes. Bom, nós precisaremos ter uma referência. Então, será assim, ó. O cubo de aresta 1 será definido como sendo o sólido de volume 1. Qualquer outro objeto terá o seu volume comparado em relação a este aqui, o cubo de aresta 1. Então, por exemplo, isto é um paralelepípedo. Ele tem assim, ó, 4 de comprimento, 2 de largura e 2 de altura. Qual que é o seu volume? Nós podemos calcular assim, ó. Na base, ele possui 4 vezes 2, que são 8 cubos. Então, 8 cubos na camada de baixo. E são duas camadas, então, vezes 2. O volume dele é 16, ou seja, há 16 cubos de volume 1 neste sólido. Bom, vamos generalizar isso daí. Dado um paralelepípedo de comprimento A, largura B e altura C, o seu volume é A vezes B vezes C, o produto das três dimensões dele aí. Em particular, se nós pegarmos um cubo, no cubo, cada aresta mede A. Então, A vezes A vezes A, 3 vezes isso, né? Ficará A ao cubo. Então, o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então, este exemplo aqui. Pegamos um paralelepípedo. Bom, vamos aproximar por um paralelepípedo, em que ele tem dimensões 10 centímetros, 15 centímetros e 12 centímetros. Qual é o seu volume? É o produto dessas três medidas, 12 vezes 15 vezes 10. E fazendo a continha, vocês vão achar 1.800. Como as unidades são centímetros vezes centímetros vezes centímetros, ficou centímetros cúbicos. Vamos pegar este cubo. Suponhamos que a sua aresta meça 9 centímetros. Qual que é o seu volume? É aresta ao cubo, ou seja, 9 ao cubo, que é 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9 é 729. Então, este é o seu volume. Mais um exemplo. Lá na Grécia Antiga, pelos anos 430 a.C., houve uma peste na cidade de Atenas e morreram muitas pessoas. Então, o que os gregos fizeram? Uma oferenda a um de seus deuses. Lá no templo desse deus havia um cubo. Os gregos disseram o seguinte: como oferenda, vamos duplicar o volume do cubo. Então, é assim, ó. O volume de um cubo é a aresta ao cubo. Suponhamos que o cubo original que estava no templo tivesse volume 1. Então, eles precisavam construir o cubo de volume 2. Então, 2 será igual a aresta ao cubo. O cubo que eles precisavam construir deveria ter uma aresta que é raiz cúbica de 2. Mais um exemplo. Aqui assim, ó, vamos pegar este cubinho. Ele tem lado que é de 1 decímetro. O que é 1 decímetro? São 10 centímetros. Tá, então vamos pegar o cubo cuja aresta é de 10 centímetros, que nós vamos chamar isso de 1 decímetro. Ficará definido como sendo 1 litro exatamente esse volume. 1 litro é o volume do cubo de aresta 1 decímetro. Bom, vamos pegar agora 1 metro e formar este cubo grandão aí. 1 metro são 10 decímetros. Quantos desses cubos que aparecem em vermelho cabem na figura grande aí? É 10 vezes 10 vezes 10. Então, no total, nós temos 1.000 dos cubos em vermelho nesta figura ao todo aí. Ou seja, 1 metro ao cubo, que é o volume do cubo em azul, grandão, ele é 1.000 litros, porque ele é 1.000 dos cubos que aparecem em vermelho, e fica definido que exatamente 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, esta relação é muito importante. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Eu tenho uma piscina de dimensões 4 metros por 2 metros e coloco ali 2.000 litros d'água. A minha pergunta é, quanto que o nível da água vai subir? Bom, o que são 2.000 litros? São 2 metros cúbicos. Então, o volume de 2 metros cúbicos foi colocado ali.
qual o volume do paralelepípedo? É o produto das dimensões 4 vezes 2 vezes a altura da água que nós teremos. Então, vamos passar dividindo o 4 vezes 2, ficamos com 2 dividido por 4 vezes 2 é igual à altura. Dá para simplificar o 2 com o 2, 1/4 de metro é a altura. O que é 1/4 de metro? São 25 centímetros. Então, ao colocar 2.000 litros de água ali na piscina, isso equivale a 2 metros cúbicos, para que a conta fique toda na mesma unidade, né? São 2 metros cúbicos, são 4 metros, são 2 metros, está todo mundo em metro. A altura que sobe, então, são 25 centímetros. Este é assim, ó, nós temos um cubo. Digamos que a aresta do cubo seja de 20 centímetros. Por outro lado, temos um paralelepípedo de dimensões 25, 20 e uma certa altura. A minha pergunta é, qual é a altura tal que o cubo e o paralelepípedo possuam o mesmo volume? Então, vamos igualar as duas expressões. O volume do cubo é a aresta ao cubo e o volume do paralelepípedo é o produto de comprimento, largura e altura. Então, quanto ao cubo, a aresta é 20, então 20 ao cubo. Em relação ao paralelepípedo, fica 20 vezes 25 vezes a altura. Nossa pergunta é justamente a altura. Eu consigo simplificar dividindo por 20 toda essa conta. Então, ao invés de ficar com 20 ao cubo, fica 20 ao quadrado. Do outro lado, como eu dividi por 20, ficou apenas 25H. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, são 400. Agora, eu passo o 25, dividindo. 400 dividido por 25 são 16. Então, para que estes dois sólidos possuam a mesma altura, o mesmo volume, a altura tem que ser 16 centímetros ali no paralelepípedo. Aqui são dados reais. Na escavação da usina de Belo Monte, foram utilizados 240 milhões de metros cúbicos. Para construir Itaipu, foram retirados, então foram escavados aí 63 milhões de metros cúbicos. Para comparar, esse estádio que aparece aí é o Maracanã. Também aparece ali o de uma usina lá da China. Então, suponhamos que nós construímos um cubo com todo este volume aí. Qual que seria a aresta desse cubo? Qual a aresta do cubo que equivale a todo este volume aí? Então, o que nós queremos? O volume de um cubo é a aresta ao cubo. E eu vou construir um baita de um cubo, que contém 240 mais 134 e mais 63 milhões de metros cúbicos. Essa soma dá 437. Então, se nós construirmos esse cubo enorme, a sua aresta seria, então, a raiz cúbica de 437. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.